Muito bem, estamos de volta. Este é o terceiro bloco do nosso programa. Vamos falar de saúde agora. Uma saúde, olha, essa saúde você precisa estar atento. Inúmeros estudos apontam que cerca de 90% das dores agudas da lombar ou do pescoço podem ser rapidamente reversíveis. Isso depende do check-up da coluna, que é um tratamento correto para as dores. Eu convidei a fisioterapeuta a doutora Michele Giane Pontes para esclarecer para nós sobre esta questão de check-up da coluna. Me interessa muito saber disso. Afinal de contas, o que seria? Seria um tratamento periódico? Seria todo mês estar lá no seu consultório? Seja bem-vinda ao programa, é uma satisfação poder conversar com você. Obrigada. Bom, na verdade, Patrícia, o check-up da coluna é uma visita periódica que a gente aconselha que toda pessoa que tem coluna, ou seja, todas as pessoas precisam fazer esse tipo de exame, né, periodicamente. De preferência uma vez ao ano, Entendo. tá? Pessoa que não tem sintomas, mas uma vez que a pessoa tem sintomas, ela pode fazer esse check-up para que a gente descubra como tratar, descubra uma via de tratamento que resolva o mais breve possível esse sintoma. Doutora, a questão de dores nas costas, todo mundo fala, hoje eu tô com dor nas costas. Aí a gente encontra várias explicações para as dores nas costas, né? Eu tô com um filho pequeno, ele tá pesado, dói minhas costas, eu uso muito salto, dói minhas costas. A gente tem sempre uma explicação. Significa que o ser humano, ele está fadado a ter dores nas costas, é isso mesmo? É mais ou menos isso? Olha, de alguma forma, isso tem uma certa razão de ser, tá? A gente até ouvia na faculdade um professor falar que a gente divide as pessoas entre aquelas que têm dor nas costas e aquelas que vão ter dor nas costas. Entendi. Para você ter uma ideia de como a situação é séria, né? É um problema muito sério de interesse muito grande da população. Com certeza. O problema mais sério é que muita gente não acredita que há solução. Entendo. Tá? Então, como é tão comum, como a gente escuta tão frequentemente as pessoas falarem desse problema, se queixarem desse problema, deixarem de fazer coisas na sua vida em função da dor, a gente começa a pensar, poxa, então eu vou ter que um dia me acostumar com isso. Isso. Né, e me conformar. E parece até que vira cultura, né? Tô com dor nas costas, que bom, que normal, que interessante, enfim, né? E não é nada normal, sentir dor não é certo. Não é nada normal. Não é correto. Não. Você falou até no início aí de uma questão assim de há várias causas, há vários diagnósticos, né, para a questão de dor lombar. Por exemplo, que é a mais frequente, né? Em segundo lugar, cervical, problemas do pescoço. Mas o que a gente percebe é que 80% dessas dores são de origem mecânica. O que significa isso? Dor de origem mecânica? É uma dor que ocorre em função de uma sobrecarga de uma articulação. Tá? Então, a gente pode usar o exemplo, por exemplo, do dedo. Tá. Se eu pegar o meu dedo e puxar ele para trás assim e ficar segurando, isso é uma sobrecarga mecânica no meu dedo. Existe um excesso de pressão e de força em uma articulação aparentemente normal. Eu não tenho problema no meu dedo. Mas se eu ficar segurando todos os dias, 5, 10 minutos, meu dedo aqui, ele vai começar a ter um probleminha. Entendo. Isso aqui é a base de grande parte dos problemas de coluna. Ou seja, o que significa puxar o dedo para trás em termos da coluna? Isso aqui, ó. Má postura. Relaxar, deitar no sofá, trabalhar muito tempo sentado. Você entende? Então é uma sobrecarga. Deixa eu arrumar a minha aqui, que eu já estou me sentindo até com dor depois. Mas é uma sobrecarga, ou seja, você põe uma pressão anormal numa estrutura que é normal. Só que com o passar do tempo, ela se desgasta, ela cansa, ela estira, entende? E ela vai provocando deslocamentos internos. Então, por exemplo, o dedo, a gente puxa para trás aqui. Se eu ficar um mês, todos os dias, puxando meu dedo para trás, 10 minutos, no final do mês, eu vou ter problema. A hora que eu for fazer isso aqui com o meu dedo, ele vai doer, diferente desse, que eu não fiz nada. Entendi. Então, uma pessoa que cuida da sua postura, que tem um hábito saudável, preocupa-se com isso, né, e tenta manter uma vida mais saudável, a tendência é ela ter compensações, tá? Então, ela tende a equilibrar mais a coluna. Doutora, ainda em off nós conversávamos sobre este assunto
E a doutora diz que em clínica percebeu que seus pacientes começavam a perguntar assim, quando é que eu posso voltar? Quando é que eu volto a fazer, estar com você novamente? Por quê? Por conta de quê essas perguntas? Isso começou a ocorrer em função da pessoa ter tido várias crises, né? É uma situação complexa, mas a gente lida às vezes com pacientes que sofreram durante 10 anos com dores, 10, 20 anos com dores. As pessoas vão passando a vida e não se dão conta que ela às vezes já tem muito tempo aquela dor e ela não procurou um tratamento. Então, quando a gente dá alta, eu procuro dar alta para a pessoa para uma atividade física. Então, quer dizer, você trata, você fica bom e procura fazer uma atividade física. Então, a pessoa fica querendo um acompanhamento. Para quê? Para que ela se sinta segura de fazer aquela atividade física e tem alguém para dar esse suporte. Então, a gente faz esse suporte para que a pessoa crie essa autonomia, crie essa independência e pare de pensar que ela não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, sabe? Ou não tem direito de viver sem dor. Ou não tem direito de viver sem dor. Isso que você falou é muito sério. Seríssimo. Porque as pessoas, elas começam a pensar que a vida dela sem dor não existe, porque todo dia ela acorda com dor e às vezes vai dormir com dor. Terrível, né, doutora? Isso é muito ruim. E através do check-up eu posso, a doutora tem condições então de prever uma possível dor nas costas, é isso? Isso, é isso que a gente procura fazer. Então, quando a pessoa chega para um check-up, né, fala, não necessariamente ela tem dor, mas nós vamos fazer uma avaliação para quê? Para a gente identificar alguns padrões na vida da pessoa, algumas posturas que ela realmente mantém mais frequentemente e o que isso está gerando de efeitos na coluna dela. Então, a gente vai verificar padrões normais de movimento e vamos checar. Será que ela está dentro da normalidade? Será que ela está 80%, 20% melhor, quer dizer, fora desse padrão de normalidade? E com isso a gente vai buscar ajustar os movimentos, vamos insistir em alguns que esteja mais carente, né? Entendo. É como se eu batesse um papo com a coluna da pessoa, entendeu? Ela vai me dizendo, através desses parâmetros, o que é preciso para que a pessoa fique bem, fique sem dor, ou até, às vezes, evite crises, né? Compreendo. Doutora, a senhora é a única especialista do método Mackenzie em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná. Eu gostaria de saber exatamente o que é esse método. Esse método, Patrícia, é um método que foi criado há mais de 50 anos atrás, tá? No Brasil, ele tem em torno de 20 a 30 anos, tá? Sendo executado. A gente tem que fazer uma formação, né? Uma formação completa que ao todo demora 2 anos. Ao final, a gente tem que fazer uma prova para se certificar dentro dessa metodologia. O que é que o método Mackenzie tem de diferencial? Ele nos ajuda a enxergar os problemas mecânicos que a pessoa possa ter na coluna, identificar o ponto de fragilidade que está acontecendo naquela região da coluna, que está provocando aquela dor, que às vezes é uma dor local, às vezes irradiada, às vezes a pessoa tem dor na perna inteira, né? Famosa dor ciática. Como a gente... eu não sei onde que é a dor, eu sei que a perna toda está doendo. Mas aquele mal-estar, né? Que a pessoa fica, às vezes, não consegue fazer nada direito. Então, a gente aprende a olhar e a fazer os testes de movimentos para que a gente possa, então, identificar em que direção eu posso tratar para fortalecer aquela articulação, aquele ponto, e então recuperar e deixar que cicatrize. Então, quer dizer, com o raciocínio que o Mackenzie desenvolveu, que foi um fisioterapeuta da Nova Zelândia, a gente aprendeu a fazer isso, né? E aí, através disso, não só aprendemos a fazer um tratamento mais eficiente, dentro da experiência que eu tenho de fisioterapia, foi o que eu encontrei de melhor, em termos de resultados, mas a gente também ensina a pessoa a se cuidar. Isso é um grande diferencial. Fantástico. Sabe? Então, quer dizer, você não somente diagnostica, mas você ensina para a pessoa, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. A gente faz muita coisa errada, doutora? Quando a senhora fala assim, a gente ensina você a andar, a sentar, a se posicionar, a gente faz muita coisa errada, não é mais gostoso ficar assim?
né? Não, você tem toda a razão. Na verdade, o que eu vejo, O que eu fiz de errado? Onde é que a gente aprendeu errado? Na verdade, a gente nasce, a gente faz certo. Você pode olhar, a criança senta para brincar, você que tem filho pequeno, você vai ver, eles vão sentar de perninha cruzada, a coluna bonitinha, curvinha nas costas, tudo acertadinho. Com o passar do tempo, a gente começa a cometer excessos. Esse é o grande problema, os excessos. Não é problemático a pessoa sentar e ficar assim um pouco para ver televisão, mas se ela ficar ali 1 hora, ela vai sair dali, a coluna dela vai ressentir. Entendi. Então, quer dizer, uma vez que você aprende, entende isso a gente não aprende, na verdade, ao longo da nossa vida. A gente deveria ter mais noções disso, sabe? É verdade. Assim como aquela história da educação financeira, que a gente deveria ter desde cedo. E a educação alimentar? Educação alimentar, exatamente a mesma coisa, educação da postura, da coluna. Por quê? Se a gente faz 1 ou 2 movimentos, relaxa um pouco no sofá, não vai ser aquilo que vai definir uma Mas crise. A frequência disso? Mas é a persistência da postura errada, a persistência de uma cadeira inadequada para a pessoa. Um salto errado. Um salto errado a vida inteira. Então, são esses excessos que vão criando adaptações negativas, coisas que vão gerar problemas na pessoa. Na clínica mesmo, eu tenho condições de fazer esse check-up da coluna? Sim. Então, o que é a ideia do check-up? A cada vez que a pessoa volta, a cada ano, por exemplo, né? A gente trabalha para que a pessoa precise o menos da gente, tá? Isso é a nossa visão lá dentro do nosso trabalho na fisiológica. Mas a cada vez que a pessoa vem, ela tem algo novo para aprender. Ela tem algo novo para experimentar, ela vai ser encorajada a voltar a fazer alguma coisa que às vezes ela tinha vontade de fazer e não podia ou não se permitia por medo mesmo. Porque a dor, ela vai criando medo nas pessoas. A pessoa vai ficando com medo de fazer alguma coisa que ela gosta tanto. Tem gente que gosta muito de jardim, tem muito paciente que adora jardinagem, mas que não pode fazer porque abaixa um pouco lá, fica meia hora, 3 dias de crise. Meu Deus! Então isso é que a gente precisa, assim, ensinar a pessoa a criar métodos, entende? A criar uma técnica que ela possa fazer aquilo que ela gosta e em seguida ela saiba o que ela tem que fazer para compensar aqueles movimentos exagerados e ficar numa boa, acordar no dia seguinte bem. Entendi. Né? E feliz. E feliz. E aproveitando tudo que essa vida tem para oferecer pra gente. Que bom. Exatamente. Que ótimo, doutora. Nosso tempo acabou. Eu gostaria que a senhora voltasse ao programa, as portas estão abertas. Quando o assunto é saúde, a gente tem mais aqui dizer mesmo. E são dicas que a gente vai pegando aí durante essas conversinhas e que eu espero que você já esteja pensando em aplicar, porque é importante demais para sua qualidade de vida. Viver com dor ninguém merece, dor nas costas muito menos. E se de repente seu caso já está crônico, é melhor que você pense bem em fazer um check-up da sua coluna, que é chegado o momento, né? E é importante a gente deixar frisado que há solução para esses problemas. A pessoa precisa tomar essa iniciativa de procurar, de encontrar essa solução e não se conformar com essa dor. Não vão ficar com dor não, né, dona doutora? Isso aí. De jeito nenhum. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa conversa, né? Como é gostoso quando a gente vê uma luz no fundo do túnel. O recado da doutora é o que deve permanecer no seu coração. Não fica com dor, não fica sofrendo, vai ficar, né, marcando o passo aí. Por quê? Tem solução, sim, tem esperança, né? Vamos para o intervalinho comercial e a gente volta já já com você.